capilar, sim? Pensem nos folículos do cabelo, a rede capilar como se fosse do cabelo, sim? E esta rede capilar é muito sensorial, sim? Além disto, nós temos mucosa intestinal, sim? O que é a mucosa intestinal? A mucosa intestinal é uma pele demasiado fininha, extra fina, que recobre todo o intestino, sim? Imaginem que o intestino é assim, sim? Então há uma pele, uma película fininha, sim? Como se fosse um papel filme que recobre todo este intestino. Isso é a mucosa intestinal. É importante ter uma boa mucosa intestinal, porque se não há mucosa intestinal, o intestino pode estar esburacado. E se está esburacado, é o que poderíamos denominar como permeabilidade intestinal. De forma que a comida que entra pode penetrar ao torrente sanguíneo e intoxicar o nosso corpo e gerar essa inflamação. Sim? O tema da dilatação abdominal tem vários fatores. Um deles é a falta de silício no corpo, mas vamos ver agora mais em detalhe. Então, a mucosa intestinal, é importantíssimo cuidar a mucosa intestinal. Porquê? Porque é a que vai fazer de capa protetora para que o alimento que passa por esse canal, sim, não perfore, não saia fora desse conducto. Sim? Quando o intestino está perfurado, tem buracos, imaginem um coador que está esburacado, sim? Então vocês têm um coador, mas o coador, se não estiver em condições, aquilo que coarem, ele não vai filtrar, porque tem buracos, sim? Buracos alargados. Então quando o intestino tem estes buracos alargados, a comida que eu como, ela penetra diretamente, em vez de viajar por aqui, para chegar ao fígado e nutrir as nossas células, o que vai acontecer é que ela vai passar ao sangue. Gera-nos inflamação e automaticamente dilatação abdominal, sim? Este é um dos sintomas. Como é que nós podemos saber se temos permeabilidade intestinal? Muito má digestão muito lenta e que vemos troços de comida que tal qual entram, saem, sim, nas fezes. Esse fator pode ter a ver por duas coisas, ou por permeabilidade intestinal ou porque não mastigo suficientemente bem. O ser humano não mastiga, engola a comida, sim? E grande parte dos problemas digestivos vem por falta de mastigação, mastigar. Há um autor que diz que nós deveríamos converter o líquido em sólido e o sólido em líquido. Imagina que estás a comer, não sei, uma peça de fruta. Mastiga até que se converta em sumo, em líquido. E a mesma coisa quando bebes algo líquido, como que a intenção fosse trincar. Sim? Super importante. Tudo isto vai nos permitir uma melhor digestão. E por outro lado temos a famosa flora intestinal, da que muitas pessoas falam. Então temos uma rede capilar, a mucosa intestinal e a flora. A flora o que é? Basicamente a flora intestinal não é mais que a vida que existe nos nossos intestinos. Sim? Não sei se vocês repararam que Cristiano falava que na pele temos montes de bactérias. No intestino também. A pele no intestino é o sítio onde mais bilhões de bactérias temos. E estas bactérias têm que estar em equilíbrio, sim? Porque nós vivemos num mundo bacteriano. O meio ambiente está cheio de micro-organismos. Nós somos um grande micro-organismo carregado, por sua vez, de muitos micro-organismos. E a flora intestinal, basicamente, é como um jardim interior que nós temos dentro do nosso intestino. Mas agora quero que fiquem só com a ideia de que a flora intestinal, ou estes micro-organismos, é como se fosse, imaginem, que no vosso intestino vocês têm a mesa dos 12 apóstolos, verdade? Eu tenho aqui um apóstolo, outro. É aqui a mesa dos 12 apóstolos. E a nossa missão é dar de comer a todos. Ou imaginem que fossem os vossos filhos. É dar de comer a todos e cada um deles. Por isso é importante uma dieta balanceada e equilibrada. E então tenho que dar de comer a estes todos, porque se eu só der um tipo de comida, todos o resto vão passar fome. E então vão-se manifestar. E ao se manifestar, qual vai ser essa manifestação? Entram em desequilíbrio e pode gerar gases, pode gerar uma diarreia, pode gerar barriga dilatada, distensão abdominal, etc. Sim? E tudo isto tem a ver com o fator de há uma série de micro-organismos aqui e eu tenho que mantê-los em equilíbrio. Como? Através dos fermentados naturais, por exemplo, sim? Que é um dos bónus que vocês vão ter disponível a partir de segunda-feira. Tudo o que tem a ver com os fermentados 100% naturais, ótimo. Depois falaremos disto mais à frente. Existem líquidos, sólidos, etc. Por outro lado, estes três fatores então são os importantes. O que é que acontece quando eu meto um alimento na comida? Porque quem sofre de problemas intestinais chega ao ponto de ter uma relação com o alimento como se o alimento te atacasse. Como se o alimento fosse o mal da fita. E na verdade o alimento não é o mal da fita. Às vezes é porque mastigamos mal,
Pode ser porque combinamos mal o alimento, sim. E pode ser porque não é um alimento fisiológico, um alimento refinado. Então, em primeiro lugar, todo alimento que nós metemos na boca, nós conhecemos os hidratos de carbono, verdade? As proteínas e as gorduras. Então, algo super importante que devemos ter em atenção. Cada vez que nós comemos esse alimento, sim, hidratos de carbono, proteína e gordura, cada vez que eu como algo que seja de uma destas categorias, esse alimento vai ter que ser transformado pelo meu organismo. E quem se encarrega de fazer esta transformação é o fígado. Portanto, se o fígado não está limpo e a funcionar em bom estado, eu nunca vou ter uma boa digestão. Ainda que eu sei que a digestão depende do intestino, mas o destino final é o fígado, porque é o que metaboliza isto. É o que realmente é o encarregado de que realmente o teu corpo absorve esses nutrientes. Cada vez que eu como hidratos de carbono, sei lá, podem dizer arroz, quinoa, millet, pão, massa, aquilo que vocês comerem como hidrato de carbono, sim? Os hidratos de carbono, vou fazer aqui uma à parte. Os hidratos de carbono dividem-se, basicamente, a ciência da nutrição inventou esta palavra cara, mas ao fim e ao cabo, hidrato de carbono significa açúcar, sim? Existem açúcares complexos e existem açúcares simples, ok? Mas basicamente todos nós conhecemos os hidratos de carbono basicamente como os hidratos complexos. Quando as pessoas dizem, hidratos de carbono, não. Os hidratos de carbono são simples ou complexos. Quais são esses açúcares simples? Frutas e vegetais. Só. Frutas e vegetais. Só. O resto, tudo que existe como hidratos de carbono, são complexos. São açúcares, como o seu próprio nome indica, hidrato de carbono complexo, são açúcares complexos. O que é que isto significa? Que é tão complexo que o corpo vai ter que destruir isso para transformar este hidrato de carbono ou este açúcar complexo num açúcar simples. Sim? Isto não é açúcar simples. As proteínas em aminoácidos. Quando alguém diz, mas o corpo precisa de proteína. Não, o corpo não precisa de proteína, precisa de aminoácidos. Sim? E grande parte das frutas e vegetais tem aminoácidos já descompostos. Agora vamos explicar. E as gorduras transformam-se em ácidos gordos. Sim? Por que é que vos estou a contar esta milonga ou esta história? Ácidos gordos. Então, hidratos de carbono transformam-se em açúcares simples, proteínas em aminoácidos, que é o que nós necessitamos para construir tecidos e recuperar. E as gorduras em ácidos gordos. Bem, se eu como e o meu corpo tem que ter o trabalho, sim? Tem que fazer este processo de transformação aqui no meio para convertir-se nisto, sim? Aqui há um trabalho importantíssimo. E este trabalho do meio, quem o desenvolve é o fígado. Se o fígado não consegue transformar uma quinoa num açúcar simples, uma proteína, uma leguminosa, em aminoácidos, um abacate e extrair os seus ácidos gordos, tenho problemas, sim? Aqui no meio. Sim? E então, todo mundo vai pôr o ponto de mira só no intestino, mas antes do tema intestino está o tema fígado. Sim? O fígado é o encarregado de metabolizar. Para ele metabolizar bem, claro que é importante ter um intestino limpo. Sim? Imaginem, sei lá, imaginem a pia da cozinha sempre suja. Cada vez que fosse lavar um prato, diz, é impossível, ou quando a pia se acumula. A mesma coisa acontece a nível intestinal, sim? Outra questão importante, quanto tempo demora o nosso organismo a realizar este processo? Mais ou menos 20 horas. Entre que a comida entra até que sai, deveria demorar umas 20 horas, sim? 20 horas é o processo, é o circuito, sim? Agora bem, eu não sei se já repararam, sobretudo quem transitou para uma dieta de base vegetal, que agora, ao comer muito mais fibra, evacua muito mais rápido. Não demora tanto. Às vezes até em 4 horas, ou até menos, sim? Porque quando nós comemos e evacuamos, aquilo que estamos a evacuar não é a comida que acabamos de comer. Tem a ver com 2 ou 3 refeições anteriores. Quando é que vem um dos grandes problemas? Quando há um colapso. Ou seja, quando eu chego a um ponto no que estou 1, 2 ou 3 dias, não evacuei, então superei as 20 horas. Então aí começa a haver um colapso, sim? Que seria a obstipação. O que é que acontece? O intestino começa a funcionar muito lento. Então há uma obstipação. E depois existem aquelas pessoas que têm o problema contrário, que é o intestino funciona muito, muito rápido e então há diarreia. Tanto com obstipação como com diarreia, não há uma absorção de nutrientes. Sim? Não há absorção de nutrientes. Então,
quais são as causas principais deste fenómeno? Sim? Então, lembrem-se que o circuito é a comida entra pela boca, sim? Passa pelo estômago, passa pelos intestinos, sim? O fígado é o encarregado de metabolizar para absorver ou não absorver. Quais são as causas principais? O que é que vocês acham? Coloquem aí causas principais de um intestino irregular. Tipo de alimentação. Então, este é o fator principal. Ok, tipo de alimentação. A que é que me refiro com tipo de alimentação? Eu posso comer macrobiótico, posso comer vegetariano, posso comer low carb, posso comer dieta paleo, dieta cetogénica. Existem hoje não sei quantas. Precisamos de um índice e uma bíblia inteira. Mas, na verdade, não há nada como comer alimentos crus e vivos. Quanto mais, melhor. Significa que a minha dieta tem que ser 100% crua, 100% viva? Se puderes, oxalá, melhor. Mas, pelo menos, que seja a maior proporção. Porquê? Porque é uma dieta rica em água e em fibra. Sim? A alimentação crua, ou também chamada como raw, é uma dieta rica em água e em fibra. Sim? E estes dois são os fatores principais, a falta de água e a falta de fibra, que provocam problemas intestinais. Por isso, muitos de vocês chocavam-vos ao princípio, na preparação, dizer 3 litros de líquido. Eu mal consigo chegar a meio litro de limonada. Claro, porque os nossos intestinos estão cronicamente desidratados desde que nascemos. Sim? Então, deveríamos começar a dar muitíssima mais importância ao tema da hidratação. Se não é hidratação porque o corpo naturalmente não pede beber, pelo menos uma alimentação viva, porque todas as frutas e a própria salada, se colocássemos uma salada que preparamos para comer à colherada numa máquina de sumos, aquilo transforma-se em líquido, verdade? Portanto, uma dieta crua, o que é? Rica em água, rica em fibra. Tudo o que necessita o nosso organismo e o nosso intestino para funcionar corretamente. Então, primeiro problema, tipo de alimentação. E quais são os problemas que derivam desta alimentação? Vamos agora continuar a continuação. Trigo, até já vou mencionar alguns que falou a Isabel. Trigo, glúten, sim, e laticínios. Porquê? Tem um pH muito, muito baixo. São alimentos que acidificam muito o corpo, inflamam muito o corpo, sim? Alteram o microbioma, alteram a flora intestinal do nosso organismo. Então, trigo, extremamente inflamatório. Um dos grandes problemas que alguém dirá, mas o trigo consumiu-se toda a vida. Claro, mas o trigo que se consumiu toda a vida não é o trigo que se consome hoje em dia. Por um lado, hoje em dia está geneticamente modificado. Por outro lado, antigamente consumiam, mas é que para ir trabalhar faziam 10 km. Hoje em dia, a nossa vida é sedentária. Estamos à frente de um computador, sentados, e há pouco movimento. E por muito que realizemos uma hora de exercício, não é suficiente. Sim? Então, era um veneno que naquela altura o impacto não era tão grave. Sim? Porque havia muito mais movimento. Enquanto ao tema do glúten, sabem que é uma proteína que está presente no trigo e em vários outros cereais. Então, o glúten é como uma cola, sim? Imaginem a plasticina, cola, verdade? É uma goma, sim? O glúten, basicamente, é uma cola, que o que faz é que esse intestino que desenhamos antes tenha uma capa de cimento à sua volta, sim? Imaginem o cimento de verdade, sim? Então, quanto mais trigo, glúten e laticínios eu consumo, mais o meu organismo cria esta capa, que é uma capa como se fosse cimento, sim? Ou cola, se quiserem pensar na cola. Cada vez que eu como, o alimento fica colado no intestino. E então eu vou ter a obstipação cada vez mais crónica. Sim? Então, trigo, glúten e lácteos. Alimentação. Uma alimentação que é 100% cozinhada, com falta de fibra, com falta de água, com falta de frutas, com falta de vegetais, sobretudo no seu estado cru. Em terceiro lugar, vamos apontar, proteína. Nós já falamos no domingo do tema das proteínas. Sejam elas animais ou vegetais, sim? Quando há um excesso proteico, e digo porquê vegetais, porque há muitas pessoas que quando deixam de comer proteína animal, obsessionam-se com a proteína vegetal, mas é que nenhuma nem a outra, isto é algo que vamos falar na Masterclass de mentalidade nutricional, é um dos grandes mitos, sim? Um dos grandes problemas a nível de câncer tem a ver com o consumo excessivo de proteína, porque toda a proteína, seja animal ou seja vegetal, a vegetal é mais limpa que a animal, não deixa tanto resíduo tóxico, mas toda a proteína gera ácido úrico no corpo, sim? Gera ácido úrico. E este ácido úrico é um ácido tóxico, sim? E o nosso corpo só tem a capacidade de absorver, não chega a um 10%, sim?
Não chegam a 10% de proteína, de qualquer que seja o alimento. Então, mais vale uma proteína de alto valor biológico. O que é que significa isto? Que em poucas quantidades o meu corpo consegue absorver muito. Por isso eu colocava-vos, por exemplo, a espirulina. É um alimento que tem muita proteína, que tomada em microdoses o corpo é capaz de absorver por completo. Sim? E a mesma coisa acontece, este 10%, só com uma dieta em base a frutas e vegetais, já chegamos e superamos este 10%. Sim? Só o abacate, um abacate supera um 10% de proteína diária. Então, na verdade, e ponho sempre o mesmo exemplo, para aquelas pessoas que nunca me ouviram dar este exemplo, o leite materno está composto por água e açúcar, só tem apenas um 2% de proteína. E é o ano de vida mais importante da criança, é o ano de construção. Sim? Reparem, quando somos bebés passamos de 3 a 12, 13 quilos. A vaca passa de 10 a 50, 60 quilos num ano de vida. Sim? Então, o tema da proteína é um mito. E além de que é um mito, gera muito ácido úrico. Tem uma dieta vegana, mas consome muita leguminosa. E agora estava a passar fatura com muitas dores musculares e articulares. Tem a ver com isto que está no sangue. Sim? Muito ácido úrico. O que é que faz o açúcar refinado? Altera a microbiota intestinal. Microbiota, biota, sim, bio, vem de vida, é a vida que existe no intestino. Existe uma vida no intestino porque existem muitos micro-organismos, ok? Mais coisas, antibióticos, e não só antibióticos. Os antibióticos, como a sua própria palavra indica, são anti. Bio significa quê? Vida. Então os antibióticos são anti-vida. Os antibióticos matam as bactérias intestinais. Sim, são demasiado fortes para unhas, pele, cabelo e, sobretudo, a nível intestinal gera muitos problemas. Muitas pessoas sofrem cronicamente de intestino porque cronicamente se medicaram. Sim? Então, às vezes, se eu faço uma alteração na alimentação, mas eu não tiro os antibióticos, a alimentação nunca vai fazer efeito, porque o antibiótico é muito mais forte que o alimento. Sim? Por outro lado, outro tipo de medicamentos. Sim, os medicamentos é a pior coisa a nível de fígado e intestinos. Medicamentos, mais laticínios de trigo, já falamos. E depois a presença de parasitas. As parasitas, todo o ser humano tem parasitas, igual que tem bactérias, igual que tem células e tem micro-organismos. Só que os parásitos têm que estar em controle, sim? Em equilíbrio também. Existem parasitas que obviamente desenvolvemos. Podes desenvolver parasitas por uma má alimentação, uma alimentação falta de oxigênio. Sabem o que é que nós estamos a praticar agora ao longo de toda esta semana? Uma alimentação rica em oxigênio. Sim? Viva, é crua e tudo o que está vivo tem oxigênio. Tudo o que está morto não tem oxigênio. Quando a minha alimentação é 100% baseada em alimentos de origem animal, sim? Está morto, não tem oxigênio. Se há morte, não há vida. Sim? E tudo o que é cozinhado como proteína animal morta, sim? E não é por ser animais, é pelo impacto que gera na nossa biologia, sim? Reparem que a mim nunca me ouviu falar de veganismo, vegetarianismo, é pelo impacto que tem na nossa biologia, sim? Há muitas pessoas que dizem, eu sou vegana que é melhor, mas é melhor porquê? Existem muitos fatores. Então, quando a nossa alimentação é 100% baseada nisto, começamos a proliferar, começam a desenvolver-se as parasitas. Lembram-se o que é que o Christian dizia? E eu também já vos contei isto numa newsletter, que as células cagam o que nós comemos. Elas são como seres vivos dentro de nós. As células, elas são como uma microdélia, microgénias, dentro do nosso corpo temos muitos micro-organismos e as células, elas vão defecar aquilo que nós comemos. Então, se elas defecam caca ruim, vocês sabem que a caca é renovável. Bill Gates criou um combustível para uma série de carros, sim, para um tipo de carros, através da caca, sim? Então, a caca é um bom combustível, é uma boa energia, sim? Imagina, se aquilo que nós comemos faz com que as nossas células defequem caca que não é boa, o que é que vai acontecer? Os parásitos, fungos, vermes, etc., vão proliferar, sim? Quem é que daqui já teve pylori? A pylori, que é uma bactéria e que está vinculada à presença de muitas parasitas, sim? Então, o tema das parasitas, como é que nós conseguimos controlar? Deixando de ingerir estes alimentos. A partir do momento que eu começo a meter muito oxigênio,
Imaginem que passam, como agora, esta semana, uma semana 100% completa, só com alimentação crua. Neste caso é a massagem, é um extremo, não é? Porque é um detox. Mas o que é que acontece? Uma dieta rica em oxigênio faz com que os parasitas morram. Todo ser vivo só vive se tem oxigênio, sim? Mas quando não tem oxigênio, morre. E as mesmas coisas acontecem aos parasitas. Por isso, muitas pessoas têm sintomas e algumas delas não têm sintomas físicos, mas sentem uma zanga assim dentro de si, um mal-estar, uma forma de dizer estou farta deste detox que termina já porque eu... sim, ficam com essa ansiedade de sair, essa irritabilidade dentro. Tem a ver com a presença de parásitos. Vamos falar do tema dos parásitos, sim? Como desparasitar o corpo, quantas parasitas temos, quais são as piores e o porquê. Obviamente isto vem em grande parte pela alimentação, mas também pela falta de higiene, sim? Uns intestinos que estão sujos, que nunca limpamos, alimentos que não os higienizamos, ou seja, se não há higiene vital, sim? Aqui poderemos colocar também a higiene vital, é de extrema importância, sim? E por outro lado, a higiene vital é importante, mas não cair no extremo, porque eu quando caio no extremo da higiene vital, começo a utilizar lexívia, começo a utilizar anti-coisas para anti-tudo, sim? E isso também é grave. Então, higiene dentro de um certo termo. E por que digo de um certo termo? Porque, por exemplo, estar em contacto com a terra, sim? E mexer na terra com as mãos é muito importante por causa da vitamina B12.